Olá, boa noite. Conversar hoje aqui sobre Os Miseráveis, uma adaptação de Alci Carrasco, um clássico da literatura, livro do Victor Hugo. Então já está por aqui, vou convidar ele aqui para a gente começar esse bate-papo aqui. Olá, professor Rodrigo. E Tá aí, tendo... tá ouvindo E aí? bem? Tá bom, tá tranquilo. Eu Tudo só vou certo? afastar mais um pouco aqui para a gente parecer legal aqui. Agora Não tem sim. como perguntar se tá tudo bom, porque tá na pandemia, né? Mas estamos levando. Tem que ir conversando mesmo para esse tempo ruim aí, essas coisas ruins que tá acontecendo e passando com o menos sofrimento possível, né? Verdade. Então, Obrigado. Então, só Mai aí, olá Mai, propriamente estou conosco, estou na fundação também, Mai, professor, bem-vinda. prazerzaço ter vocês aqui. Vamos conversar hoje sobre Os Miseráveis, uma adaptação de Valci Carrasco, livro fantástico. Tem a obra principal, que é de um francês, né, Victor Hugo, que é um clássico da literatura mundial, podemos dizer assim, né? Verdade. Eliana aí dando boa noite. Boa noite a minha mãe, boa noite. Então, enquanto o pessoal está entrando, a gente vai dar início a uma conversa, falando um pouco até sobre o mesmo curso de Física Médica, que muita gente fica me perguntando do que se trata, não é isso? Até mesmo Verdade. você chegou a comentar, não foi? E se apresenta aí, fale qual é o curso de Física Médica. Na verdade, você começa na licenciatura, né, isso? De Física, e acaba migrando aí para Física Médica. Olá, professor, é rapidão. Olá, professor Emerson, um abração. Viu? Um abraço a É, todos. também para Então, você aqui. a física médica, ela é o aplicamento da física na área médica para o diagnóstico de doenças e para o tratamento. Um profissional pode trabalhar em hospitais, na pesquisa ou dar aulas em ensino superior, né? Para poder exercer a profissão, é necessário fazer uma especialização. O meu interesse é na radioterapia. E a atuação, que é a dúvida maior das pessoas, é o que o físico médico faz, né? Então, assim, na rotina, o físico médico ele é responsável pelo planejamento do tratamento de um paciente com câncer. Vou dar um exemplo. O paciente vai ao médico e aí ele descobre que tem um câncer, né? Então, ele passa pelo radioterapeuta, que vai diagnosticar ele com o câncer, e aí ele vai para um radioterapeuta que vai fazer, através de um software, um, um volume daquele tumor e todos os órgãos que deverão ser poupados, porque o tratamento não prejudica somente o câncer, mas também as células em volta. E após feito isso, aí é que entra o físico médico, que ele vai ter que fazer aquele planejamento, né? Quanto de dose é necessário para poder matar aquelas células cancerígenas, né? Ele vai também fazer a configuração do equipamento, né? A calibração. Ele é responsável pela segurança dos hospitais, né? No setor radiológico, tanto para proteger o profissional quanto para proteger o paciente. Ele é responsável também pelos equipamentos de imagem, né, pela qualidade das imagens, como a tomografia, por exemplo, né, o tomógrafo, e por aí vai. É muito mais focado nessa área de radiação mesmo. Bacana. Sempre tem essa dúvida mesmo, né? A pessoa fica confundindo se é alguma coisa mais ligada para física mesmo, ou para medicina, mas aí você acabou explicando bem aí o ponto do E físico assim, médico. o médico que acompanha a evolução do paciente, ele vai fazer o diagnóstico, você tem um câncer, vai fazer o diagnóstico, vai acompanhar a evolução, o físico médico faz o planejamento desse tratamento e tem um técnico que executa. Então, muitas vezes, as pessoas nem sabem que o físico médico existe ou o que ele fez nesse tratamento, né? Lida com o médico, lida com o técnico na execução ali do tratamento, das sessões de radioterapia, e não sabe que por trás disso tem um físico médico configurando aquelas máquinas, calibrando aquelas máquinas
e planejando, né, qual a dose de radiação que cada paciente vai levar, como é que vai poupar aqueles órgãos mais prejudicados em volta, né? É todo um cuidado que o físico médico tem, mas que muita gente desconhece. É uma disciplina, é um curso invisível, né? Uma profissão invisível, né? Mas muito importante. Aí o Bruno Leite está dizendo que ele mesmo não sabia, eu acho que não sabia do curso, mas é importantíssimo, né? E Verdade. aí, Realmente, muita gente não conhece. E assim, essa é a área que eu pretendo, que é a radioterapia, só que é bem amplo. Então, um físico médico pode trabalhar na medicina nuclear, no radiodiagnóstico, em vários outros setores, né? Eu tenho mais interesse nesse ramo. Mas também pode trabalhar em fábricas que produzem equipamentos médicos. Dependendo do que ele se especializar e do interesse, o campo é amplo, né? pronto, a gente já Então, está explicado agora. Mas e aí, e esse interesse pela leitura, pela literatura, pelos clássicos, nasce desde então, cedo, eu um acho que o momento interesse diferente. já vem desde pequeno mesmo, né? Eu acredito também que a minha avó incentivou bastante. Minha avó, como eu comentei com você, ela é analfabeta, ela não teve instrução, né? A minha avó, Naí, parte de pai. Só que desde pequeno, ela comprava livros na Igreja Universal, né? Ela é evangélica, e ela pedia para eu ler para ela. Eu lembro que eu mal sabia ler, mas somando ali, juntando as letras ali com dificuldade, eu ia lendo, e ela achava que eu estava evangelizando para ela, porque a alegria dela era falar de Deus e eu ia aprendendo com ela ali lendo. Inclusive, esse livro, né, o que eu tenho aqui, eu encontrei na casa dela. Ela tem um balde, uma bacia, daquelas de botar roupa suja, que era cheia de livros, né? Livros dos filhos mesmo, livros empilhados, e eu usava pequeno para riscar, para desenhar. E eu achei esse livro, comecei a ler, gostei muito e peguei para mim, né? Então, foi um livro que surgiu de lá, né? Minha mãe tá falando aqui que desde pequeno. É verdade, também já conheço um pouco. Estudamos desde criança, né? Começamos na Fundação Bradesco, ali desde do infantil até a formação no ensino médio e estamos aí. Verdade. Até É, Ah, esse livro, em especial, ele faz parte do Literatura em Minha Casa, né? Eu até queria comentar sobre isso, que esse foi um projeto do governo federal que não teve a visibilidade necessária para ser um sucesso, né? Segundo o MEC, esse projeto ele foi o maior projeto de incentivo à leitura do mundo, mas ele falhou, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, tudo bem? tudo bem, pode É, falar. Professor Rodrigo colocando aí, educação transforma as pessoas, com certeza, professor. Estamos aí no dia a dia, eu trabalho com o professor Rodrigo e estamos no dia a dia aí levando informação também, ele principalmente como professor, levando informação, levando conhecimento na área financeira, claro que é muito importante, mas no dia a dia estamos aí. Pode falar, então, desculpa interromper. verdade, tudo bem. Bom, como divulgado, vamos falar sobre o livro Os Miseráveis. Essa versão, ela é infanto-juvenil, adaptada por Valci Carrasco, e fez parte do projeto governamental Literatura em Minha Casa. Falando um pouco sobre esse projeto, ele foi lançado nos anos 2000, 2001, e o projeto era para distribuir kits literários para crianças levarem para casa, né? E com os livros em casa, a expectativa era que as pessoas, os filhos iam ler, os pais iam ler, os irmãos, a família em geral, né? Ia ser um sucesso que ia atingir muitas pessoas, né? A ideia era essa, aumentar o número de leitores no Brasil. Só que não foi o que deu muito certo, porque não teve visibilidade, as escolas, os gestores não conheciam o projeto, os livros eram para chegar para todas as crianças receberem um kit, não chegou, chegou em pouquíssima quantidade em algumas escolas, eles tiveram que abrir os kits e dar um livro para cada, para poder cobrir todos os alunos. Teve escolas que nem receberam, as bibliotecas também tinham esse papel de distribuição. Elas retiveram o livro para deixar nas prateleiras para empréstimo, porque foram poucos que receberam. Provavelmente desvio, corrupção, tudo por trás disso. Fora de falta de comunicação mesmo com as escolas, de conhecer a realidade, né? Eu acho que teve uma iniciativa muito boa, mas deixou a desejar na execução. É um projeto maravilhoso mesmo, né? Leva a leitura para os lares, né? Para o dia a dia, para os pais, muitas vezes 200 necessitam. milhões, mas não valeu a pena no sentido de que não alcançou o objetivo, né? Mas ainda assim, eu consegui ter em minhas mãos esse exemplar, né? Não ganhei diretamente, mas foi por meio desse projeto, né? O Literatura em Minha Casa. Vale a pena até conhecer.
E aí, Daniel, pai da FAQ, é o meu irmão. Um abraço. É, Pronto, então, mas aí esse livro é adaptado para o Carrasco, não é isso? Aí ele traz para uma tradução e uma adaptação. Mas aí e a forma dele original? Você já teve acesso ou pretende ter acesso ainda? eu pretendo comprar a versão original. Depois de ler essa versão infanto-juvenil, eu me interessei muito, pretendo. O original, ele possui mais de 1.000 páginas. Esse aqui tem pouco mais de 200, e mesmo assim ele é bem adaptado mesmo, né? Bem compilado. E o original me despertou muito interesse. Eu pretendo, até porque quando esse terminou, eu não queria parar de ler, entendeu? Eu queria continuar lendo ele, então eu falei, meu Deus, eu preciso do original. Então, vou só esperar uma oportunidade para comprar. Já até pesquisei preços e tudo mais, vale muito a pena. Sobre os autores, o autor dele mesmo é Victor Hugo, né? O da história. É, ele foi um romancista, poeta, dramaturgo, ativista dos direitos humanos francês, né? De grande atuação política em seu país mesmo. E ele é o principal nome do romantismo francês. Escreveu vários outros livros de sucesso, poemas, entre eles O Corcunda de Notre Dame e Os Trabalhadores do Mar. Eu cheguei até a dar uma olhadinha nisso. E a sua obra supera o seu tempo, né? Ele revela com profundidade a condição humana e consegue expressar muito bem dos nobres aos excluídos, né? E os personagens dele são capazes de denunciar essa miséria, essa falta de justiça e desperta no leitor esse senso de querer um mundo melhor. É muito interessante. E o Valcir Carrasco, como muita gente conhece, provavelmente, ele é ele é jornalista, ele também é escritor e ele é um grande noveleiro. Ele é escritor de novelas brasileiras. Entre essas novelas, Eita Mundo Bom, que está reprisando, né, na Rede Globo, Verdades Secretas, também A Dona do Pedaço. E ele revela ser apaixonado, o próprio Valcir Carrasco, que adaptou esse livro, ele revela ser apaixonado por Os Miseráveis. Ele fala que é um dos poucos livros da literatura mundial que tem um, que consegue ser tão expressivo assim, tão, eu não sei nem explicar, mas só mesmo lendo para entender a dimensão desse livro, né? Então, mas você pega a dimensão dele, ele é traduzido para diversos idiomas, quase todos os países, ele é traduzido mais de 120 países, ele é traduzido, é feito filmes, peças, é um livro completo mesmo que é motivante, é cativante, prende o leitor, né? Que é o que o autor busca, é prender um pouco da leitura. Mas o que se trata o livro, assim, do que trata, a tipologia, ele é algum tipo de gênero textual. Então, a tipologia é a narração, né? E o livro, ele conta a história de redenção de um personagem principal chamado Jean Valjean. Porém, essa não é a única história do livro, né? São muitas histórias contadas e existem mais de um protagonista, né? Cada personagem é muito bem construído. O livro, ele é como se fosse uma teia de aranha, onde todos esses núcleos de personagens eles vão se interligando e é muito, muito bom você ir lendo e descobrindo essas conexões. Bacana. Realmente é essa noção mesmo. Mesmo que a pessoa pegue algum resumo assim, mas a pessoa vai instigar e vai querer ler o livro porque ele realmente é apaixonante, a pessoa fica preso na leitura dele, né? E a divisão, Exatamente. É, a divisão dele, assim. só um instante. O livro, ele é dividido em capítulos. Ele não possui palavras rebuscadas. A escrita dele é muito simples de entender. É uma característica, inclusive, de Victor Hugo, escrever simples, porque o objetivo dele é que o maior número de pessoas entendam. E também uma outra característica dele é fazer digressões, né? O que é isso, né? Digressões é quando ele faz interferências na história para situar o leitor. Por exemplo, tem o pai de um personagem que atuou na Batalha de Waterloo. Então, ele para a história para contar a história de Waterloo. Muita gente acaba não gostando muito desse tipo de coisa, porém é muito interessante. E como esse escritor, né, ele tem uma habilidade genial para escrever, tudo que ele fala fica interessante. Inclusive,
quando ele fala sobre os esgotos de Paris, você consegue achar interessante ele falando sobre os esgotos de Paris, porque ele escreve muito bem, as imagens que ele cria são muito reais, você realmente, quando lê, você consegue visualizar as imagens, porque é tudo realmente muito rico em detalhe. Pronto. Só para complementar, a Batalha de Waterloo, ela se passa na França, né? Ali por volta de 1815, por aí, que trata da derrota de Na- Napoleão, né? Para deixar a gente situado aqui. Né? Outro ponto é a questão do contexto histórico, né? Muita gente acredita que esse livro se passou durante a Revolução Francesa, mas isso não é verdade, né? A Revolução Francesa começou em 1781 e esse livro ele pega um período de 1812 a 1832. Então a Revolução Francesa já havia acontecido. Realmente, ele relata alguns momentos históricos, como eu falei, a Batalha de Waterloo, a Revolta Estudantil, mas tudo isso é só um pano de fundo, é só um cenário para poder ele brincar com esses personagens. Ele consegue manter o leitor interessado na história dos personagens, embora todo o contexto fica muito interessante. Então, mas aí, mesmo que não seja no período da Revolução Francesa, ali em 1779, mas ele traz aí, pega um pós-Revolução Francesa, né? Pega a característica, a pobreza, o contexto Isso. social, o contexto econômico que a França vivia, e ele vai trazendo, ele vai retratando isso, né? No livro. Justamente, a história desses personagens é justamente pessoas que viviam na miséria nessa França pobre, né? É a vida de pessoas miseráveis nessa França pobre. Realmente é um contexto que traz para a realidade, né? Traz aquela realidade que a França vivia. Ele consegue adaptar, consegue trazer as histórias para aquele contexto e se torna esse livro aí, esse clássico da literatura. Verdade. Querem que eu conte um pouco sobre a história do livro? Assim, não dando spoiler, até porque, como eu informei, são muitas histórias esse livro, ele não tem uma história só, mas ele tem um eixo central, que é a história de Jean Valjean, né? É o que dá. É como se Jean Valjean fosse o personagem principal, embora ele possa não ser o protagonista, ou possa ser, eu considero que ele é. Algumas capas de livros, inclusive dos Miseráveis, vêm com a figura de uma outra personagem na capa, que é Cosette, mas eu nem vou falar sobre ela hoje, porque são muitas tramas, mas assim, o que dá todo o enredo do início ao fim é a história de Jean Valjean, né? Esse personagem, e todo forma em algum momento. A alma da história, Jean Valjean, ele é preso e condenado a serviços forçados nas galés por ele ter roubado um pedaço de pão para dar ao sobrinho que estava passando fome, né? É bom lembrar que no início do século XIX não existia em lugar nenhum preocupação do governo com a erradicação da miséria, pobreza, inclusão social, tudo isso é muito recente. E naquele tempo as leis realmente eram muito rigorosas e até cruéis. Era possível você ser condenado por uma coisa tão pequena como roubar um pão, né? E à medida que Jean Valjean ele tentava fugir da prisão, a pena dele ia aumentando. E por conta disso, ele passa 19 anos preso, né? Trabalhando forçado. Depois da prisão, ele continua sendo taxado como um ex-prisioneiro. Né? Ele recebe, inclusive, uma carteirinha amarela de identificação em que continha informação de que ele era um ex-prisioneiro perigoso. Né? Sendo assim, ele não conseguia se ressocializar. Né? As pessoas tratavam ele mal, nenhuma taberna aceitava ele não conseguia se hospedar, ele não conseguia comer, ele era muito humilhado, porque o povo tinha medo dele e não respeitava. Né? Era tratado pior que um animal. Até que um dia ele bateu na porta do bispo de Digne, que é outro personagem incrível da história, e esse bispo recebe ele assim, muito, muito bem. Oferece comida, banho quente, uma cama para dormir, porque ele dormia em pedra, né, enquanto estava na prisão. Trata Jean Valjean como ser humano, né? Com decência, dignidade. Inclusive, esse bispo ele já era aposentado e tudo que ele tinha de riqueza era a sua prataria.
e ele recolhe essa prataria e faz um banquete para Jean Valjean com essa prataria, talheres, luminárias, tudo para deixar Jean Valjean se sentindo realmente honrado, com dignidade, o que é um gesto muito bonito, né? Só que acontece que durante a noite, Jean Valjean ele rouba toda essa prataria do bispo e foge, né? O que ele não esperava era que ele ia ser capturado e no dia seguinte a polícia bate na porta do bispo com Jean Valjean, né, algemado, e questiona se aquilo foi roubado, porque queriam decretar a prisão, né? E aí o bispo fala: não, não, ele não me roubou, não. Eu realmente dei essa prataria toda para ele. Inclusive, ele esqueceu esses 2 castiçais de prata aqui. Aí pega 2 castiçais e vai entregar a Jean Valjean. E os policiais libertam ele. Jean Valjean fica sem entender nada porque ele tinha roubado o bispo e o bispo negou o roubo na frente dos policiais e deu mais prataria para ele. E aí ele fica realmente em choque, né? E aí o bispo conta, né? O que eu estou fazendo agora é um gesto para transformar você em um homem honesto, em um homem honrado e viver para Deus. Eu estou comprando a sua alma. E realmente, a partir desse momento, a vida dele muda completamente. Ele não consegue mais ser um cara ruim como ele era. Não que ele fosse um cara ruim, mas é porque a prisão deixou ele muito endurecido, transformou ele em um personagem muito mau, né? Revoltado, bruto. Então, depois desse gesto, ele consegue ter gestos de bondade e resolve realmente viver praticando caridade, autossacrifício. É algo muito bonito de acompanhar. Pô, é apaixonante, Algo né? Mas bonito. esse contexto, nessa parte aí, quando fala, antes dele ir preso, ele cuida, a vida dele é cuidar da irmã, né? E do sobrinho, para ver como ele era realmente um homem bom. Ele dividia o pão dele, ele dava, e a prisão realmente transforma ele em um monstro para a sociedade, um homem mais calejado, no caso, né? Para a vivência na sociedade. Então, E mas é ao algo mesmo que acontece muito na realidade, né? com certeza. Então, por isso, acho que justamente por isso o livro ele traz esse repertório e por isso que ele é bem aceito no mundo inteiro, justamente por conta dessa história de superar, né? Superar algo tão terrível e algo tão injusto também, né? E esse é um ponto importante no livro, porque essa vida que ele vai ter a partir daí, né, de autossacrifício, de caridade, não é segundo as leis dos homens, é segundo as leis de Deus. O que é completamente diferente, até porque naquele tempo as leis dos homens eram rigorosas e cruéis, como eu falei. E, inclusive, a miséria de todos os personagens da história é por causa dessa inversão de valores, né? Jean Valjean, ele procura viver sempre com muito altruísmo, né? Ajudar as pessoas. Ele se torna prefeito em uma parte do livro, já com outro nome, né? O motivo dele mudar de nome muitas vezes é justamente porque ele tinha uma carteirinha que o ridicularizava para a sociedade. Então ele muda de nome para poder ser alguém e ele é prefeito, ele abre fábrica, ele ajuda muita gente. Só que em um determinado momento ele precisava voltar para as galés e ele não volta e passa a ser um foragido. É quando entra um outro personagem chamado Javé, que é um policial perfeito para aquela época. Ele é cruel, ele é insensível, ele não sente piedade e ele passa a vida dele ali querendo prender Jean Valjean a qualquer custo, perseguindo Jean Valjean, porque ele quer botar ele de volta na cadeia para cumprir a lei dos homens, né, para ser rude, né, realmente. E é um drama muito interessante. Então, justamente. Então, ele traz a questão de injustiças sociais, sofrimento das pessoas. A história realmente demonstra isso com maestria, né? Ela, ela passa esse contexto como na perfeição de Victor Hugo, o autor do livro, e também na adaptação bem feita de Valci Carrasco. Ele traz essa questão da injustiça social, a questão dos miseráveis mesmo, né? Verdade. E
Outro ponto também interessante até de mencionar esse livro é justamente essa divisão entre o personagem Javé, representar a lei dos homens, e o personagem Vitor Hugo, desculpa, e o personagem Jean Valjean, representar as leis de Deus, né? Os costumes cristãos, né? Esses valores. Porque apesar disso, esse livro ele não é um livro religioso, ele é um livro completamente cheio de aventura, perseguição policial, romances proibidos, vilões caricatos. Tem muitos personagens engraçados nesse livro. Ele é muito divertido, apesar desse drama, né, de miséria. Existe adaptação, como foi dito, para o cinema, para o teatro. Ele é um clássico da literatura mundial. E apesar dele ter muitos personagens, ele é muito perfeito. Ele não tem lacunas. Tudo nele é muito bem construído. E é isso, né? Muito bom, o livro é realmente apaixonante. Tá a professora Josiane, que esteve comigo aqui na última quinta-feira, falando sobre o Guarani, Lari, Jéssica, Jéssica da empresa aí da Alma Viva, colega de trabalho lá durante muito tempo. Então, e o livro, como ele foi aceito na crítica, assim, no período, né, que estava realmente é outro período já, e como ele é aceito? Então, Quando ele... apesar de hoje ele ser um best-seller, né, e tudo mais, um clássico, mas na época do lançamento ele foi duramente criticado. Achavam que era um livro de apologia ao socialismo, e não era, né? Também incomodou muito pela carga religiosa católica que o livro traz, né? Vitor Hugo, ele era um católico fervoroso, mas ele também foi espírita, e assim, em determinado momento do livro, você percebe que a Igreja Católica pensa de um jeito, Vitor Hugo, né, que é o autor, ele já pensa um pouco diferente, e dá para perceber tudo isso em sua obra, né? Ele expressa muita religiosidade. E também, assim, nesse livro, especialmente Os Miseráveis, ele santifica muitos personagens, né? Tanto que Jean Valjean, esse prisioneiro, né? Ele chega um determinado momento em que ele é comparado a Cristo, né? Ele também é assexual, então ele não tem interesse por ninguém. Ele é um cara que se auto-sacrifica pelas pessoas. E, sem querer dar spoiler, mas apesar de todo esse sacrifício, né? Não significa que tudo acabe bem na história, né? Mas todas as histórias despertam essa indignação no leitor, esse desejo de justiça, né? É algo que mexe muito. É impossível você ler sem não se sentir tocado. Eu mesmo falei a você que durante a leitura eu cheguei a me arrepiar várias vezes. Realmente você sente vontade até de chorar, porque você compra a ideia, você compra a história, parece que é tudo real e você se identifica muito. Inclusive, eu cheguei a um tempo desse mostrar você, bem recente, né, um vídeo que circulou na internet de um garotinho que ficou muito grato a um youtuber, não é? Porque o youtuber ajudou ele de alguma forma, notou ele, e aí ele queria vender 2 bolsas de latinha para pagar alguma coisa pro youtuber ali, né, no jogo do Free Fire. E aí o youtuber começa a chorar nesse vídeo, se emociona, e o impacto desse vídeo é exatamente o impacto que esse livro também causa, né? Ele tem esse poder de fazer o leitor, de mexer com o sentimento do leitor, de fazer o leitor se desconstruir e repensar. Poxa, realmente é isso que sente quando lê esse livro. E qual a importância da literatura, da, fo- na formação da identidade, a história na formação da identidade? Você vê algum ponto específico aí? Então, a leitura e a história em si, né, ela melhora o senso crítico, ela amplia o conhecimento, estimula o raciocínio das pessoas, facilita a escrita. E assim, através do impacto que o livro causa, é possível até uma mudança de vida, né? Com certeza. É Muito importante. importante. Tá, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, sim. Pensei que tinha paralisado aqui. Então, realmente, a leitura, e é justamente por isso que fazer essas lives curtas para poder apresentar alguns livros, alguns conceitos, algumas ideias, para poder instigar as pessoas a ler, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que às vezes a pessoa se pega sem fazer algo, sem fazer muita coisa, e a leitura vem justamente para isso. Exato, exato. É, inclusive, antes de a gente encerrar, né,
Mário Vargas Llosa, ele fez um outro livro chamado A Tentação do Impossível, em que nesse livro ele explica melhor, com profundidade, Os Miseráveis, né? É como se fosse um livro para traduzir o outro, né? Não que precise de tradução, mas para se aprofundar, né? Nesse dilema, né? De abandono, de miséria, de injustiça. E tem um trecho que ele fala no livro que eu achei muito, muito bonito, que foi mais ou menos assim: não há nenhuma dúvida de que Os Miseráveis é o livro que mais mexeu com homens e mulheres de todas as línguas e culturas a desejarem um mundo racional e mais belo. É algo mais ou menos assim que ele fala no livro e que realmente é o que eu senti e é o que qualquer pessoa sente, né? Até eu pesquisei outras pessoas falando sobre esse livro para me embasar e todo mundo que leu se apaixonou. Muita gente que leu fala: olha, esse é o meu livro favorito da vida, né? Depois que lê, porque ele realmente é apaixonante. É impossível você ler e não se apaixonar por esse livro. Terminar de ler assim, eufórico, com vontade de contar, com vontade de mudança. Ele desperta isso. E até de praticar as outras leituras de Victor Hugo, né? Como você falou, Os Trabalhadores ao Mar, Foco no Notre Dame, ele traz essa ideia, né? Exatamente. Tá dentro desse livro também, essa ideia aí, trazida dentro dos Miseráveis, também é feita nesses outros livros. 8h30 quase, aí a programou 30 minutos, só uma apresentação mesmo do livro, bem apresentada aqui, como foi. Espero que gostem, tenham gostado. Espero que vocês leiam. Ou pelo menos que, se não ler a versão original, que é extensa, mas que peguem uma condensada. Que tem versões condensadas que não tem as digressões, né? Tem livros que, como tem leitores que não gostam de digressões, prestem atenção. Tem livros vendidos que não possuem as digressões. Então ele fica mais compiladozinho, só com a história. Tem o integral, que é com as digressões, que eu acho que deve ser muito interessante, vale a pena. E tem essa versão infanto-juvenil. Não sei se vende essa versão, porque ela foi uma distribuição gratuita do governo, mas apesar de ser curtinha, ela conta toda a história do início ao fim. Alci Carrasco, ele fez um excelente trabalho. É como disse o professor André na primeira live, ele disse que já traz um pouco mais mastigado, né? Já vem um pouquinho mais pronto esse livro, né? E fica uma história mais dinâmica, mais acelerada, né? Você consegue não ficar muito tempo sem descobrir o que vai acontecer. Porque quando você vai lendo, você quer saber, e agora o que vai acontecer? E agora o que vai acontecer? E é um livro de altos e baixos, é muita emoção, é muita história mesmo. Ó, tem novelas e novelas que não chegam aos pés desse livro, né? É um livro que é tão bem feito que eu me pergunto até como é que um ser humano foi capaz de escrever tão bem um livro assim que, quando a história é muito grande, como eu mencionei, o autor, o escritor, ele pode cometer falhas, esquecer de falar direito de um personagem, ficar mal acabado, mal construído, mas eu nunca li um livro na minha vida para ser tão bem feito mesmo, para ser tão bem construído, para todos os personagens ser muito caracterizados de uma forma que parece que ele tem vida própria, como eu falei, e ele termina a história onde você não fica com dúvidas em absolutamente nada, né? Ele é muita história em uma teia de aranha, e ele fecha todas muito bem, com maestria. Você não se perde e você se apaixona por tudo. E é tudo bem feito demais. É perfeito, é perfeito. Pronto, então para encerrar aqui, vamos aquele ping-pong, aquelas perguntas aí rápidas, só para a gente ver um pouco mais do gosto das pessoas, pode influenciar também, né? Pode dar dicas aí, uma música para você. Cazuza, o tempo não para, né? Até toda para, né? Um livro. Inclusive, eu achei que essa música tinha muita ligação com esse livro. Até na hora de divulgar, eu cheguei a colocar ela, né? Porque é muito essa história mesmo. Eu achei incrível. Eu achei essa música incrível e combinou muito com esse livro. Um outro livro sem ser Os Miseráveis. O Monge e o Executivo, até separei ele aqui. Esse é um outro livro também que já tem peça com esse livro. Enfim, ele também é um livro que vale a pena ler. Apaixonante. Bacana. Uma inspiração. Abraham Lincoln. Inclusive, esse nome que eu utilizo nas redes sociais, né? Ítalo, que eu falo Ítalo Abraham, né? Mas esse Abraham, na verdade, vem de Abraham Lincoln, é porque eu admiro muito, é uma inspiração para mim. E eu meio que me disfarço atrás dele com esse nome de Ítalo Abraham na rede social. Foi ainda no
No ensino fundamental, acho que fundamental maior já, foi um dos primeiros livros que eu, assim, li completo, foi a biografia de Abraham Lincoln, que e até ganhei depois da bibliotecária de Jacira, ganhei a coleção inteira da biografia de diversos personagens aí. É fantástico Legal. também. É uma história bem É marcante. incrível. E a, É e a inspirador, né? leitura, sim, com certeza. E a leitura, o que significa para você? O que significa a leitura para você, cara? Liberdade, né? Liberdade. Acho que quando você lê, você é livre, você sai do seu quarto, você viaja sem precisar pegar transporte, você vai a vários lugares, a várias épocas, é, você chora, você ri, dependendo do que você lê, você tem até autoajuda. Enfim, é liberdade, é você ser livre para ir e vir sem sair do quarto, né? É isso. É ampla, a leitura é ampla, né? E se adapta ao gosto de cada um, né? Cada um procurar o que gostar, gosta mais de história, contexto histórico, autoajuda, romance, e Verdade. sem ter livro realmente que o importante é estar praticando a leitura aí. E o bom de ler é que você cria a sua interpretação, né? Você cria na sua cabeça o personagem, você dá um eixo para a história. É você que faz na sua imaginação, né? Desperta muita criatividade, né? Foi até como eu tinha dito mesmo, que ultimamente tinha lido muito questão mais de política, economia, e vinha deixando de lado a leitura de clássicos da literatura, e é bom porque volta a ter esse desejo desse tipo de leitura. Verdade. Viu? Então, é isso mesmo É aqui. isso. Foi um prazer participar, saudades, um grande abraço. Obrigado a todo mundo que participou, que entrou, né? Obrigado a você aí. Um abração, tudo de bom. Um Saúde. abraço. Tchau. Tchau, Fique em tchau. paz. Tchau, tchau.